Olá, felizes, nós precisamos, devemos e temos o direito de ser felizes. E olha, se nós não estivermos muito felizes, nós não estamos crendo que o nosso nome está escrito no livro da vida. Então nós temos que olhar em nós mesmos e procurar melhorar. Vamos falar um pouco de evangelização. O evangelista, em geral, ele é uma pessoa perseguida, porque o Senhor Jesus só foi evangelista. O Senhor Jesus, ele só evangelizou. E antes de terminar a missão dele, aliás, em toda a sequência dos 3 anos e meio que ele cumpriu a missão dele após o batismo, que ele batizou com 29 anos e meio, e ficou aqui 3 anos e meio cumprindo a principal missão dele, que é a preparação e ser oferecido como holocausto para pagar os nossos pecados. Então, ele foi evangelista, ele constituiu mais 12 evangelistas, ele constituiu os 12 evangelistas e depois constituiu mais 70. Não podia ser diferente, porque 12 representa o número 3 e 70 representa a doutrina e a perfeição, que é o número 7. E, como já falamos aqui, vamos falar mais, 12, 7, 3 e 1 são os principais números da Bíblia, também o 40. Eu pulei o 40. Então, o evangelista, o Brasil é um estado laico. O que quer dizer isso? O Brasil é um estado que nós temos livre direito de exercitar, praticar e cumprir a nossa fé. Isso está na Constituição de 1988. Então, nós temos livre direito de expressar a nossa fé e doutrina. E temos também o dever que todo lugar que dá direito também dá dever. Ninguém tem só direito na terra, nem na presença de Deus. A própria palavra de Deus, ela te oferece todas as bênçãos, que são seus direitos, condicionado aos seus deveres, em ser obediente à doutrina e, em geral, ao estatuto da igreja. Então, e a Constituição nos dá todos os direitos de praticar, professar e exercitar a nossa fé. E também nos dá o dever de honrar e respeitar todas as outras religiões. Nós não temos direito e nem devemos, nem bíblico e nem constitucional, de criticar a religião dos outros. Agora, há, em algumas igrejas, alguns líderes que andam perseguindo o evangelista. Alguns são muito poucos, não são muitos, mas perseguem o evangelista. E andam querendo classificar o evangelista para dizer que ele é evangelista ou não. Vamos deixar claro que o ministério de evangelista tanto é o maior ministério que o Senhor Jesus só foi evangelista. Por que é o maior ministério? Porque o evangelista é quem coloca a pessoa dentro da igreja. E quem coloca a pessoa dentro da igreja é quem contribui para completar o número dos escolhidos. Que número? 1/3 que caiu com Lúcifer, quando ele foi expulso pelo arcanjo Miguel, ele já tinha seduzido 1/3 dos anjos que caiu com ele. E esse 1/3 que caiu com ele está aqui na Terra. Isso é um número tão grande para quem
para nós termos uma ideia, não existe computador que cabe esse número. Então, é um número incontável. Foi dito isso quando Deus prometeu para Abraão, e Deus falou para Abraão, você consegue contar os grãos de areia do mar? Sabendo que o mar tem areia dentro dele todo. Não. Então, também você não vai saber contar a sua descendência na terra, que são os escolhidos, para completar o número dos escolhidos. Então, vejamos, eu sou evangelista, eu fui arrebatado aos 12 anos por Jesus Cristo, fui levado na presença de Deus na Nova Jerusalém, eu fiquei ao lado do altar de Deus com o Senhor Jesus, e o próprio Deus me constituiu evangelista. Eu tenho essa função, que eu tenho muita honra. Isso não faz o meu corpo físico melhor e nem pior do que ninguém. Mas Deus me deu esse direito. Então, eu quero que os evangelistas saibam que você tem direito constitucional em todo o território nacional, você tem direito constitucional de evangelizar, independente de quem seja você. E se alguém te perseguir, me procure. E nós vamos conversar com esse alguém, porque ele não está servindo a Deus. Quem persegue evangelista é fariseu, ele está praticando farisaísmo. E isso, perseguir religiosidade, qualquer religião da terra no Brasil. Quem persegue a pessoa que professa a religião, ele está cometendo um crime federal e precisa ser executado. Por quê? Porque um dos pilares da caridade é o verdadeiro cidadão dos céus não folga com a injustiça. Então, estão te perseguindo, estão te caçando, me procura e nós vamos chamar essa pessoa e aconselhar e, em última hipótese, mostrar para eles as leis do país, a Constituição e onde a Constituição nos dá o direito de sermos evangelistas. Porque tem pessoa que se acha dono da igreja e perseguir evangelista para eles é simples. Tem pessoa que se acha dono da igreja e isso é muito comum. E tem aquele que fala assim, a minha igreja, como que eu tivesse morrido na cruz. O perigo é ele não conhecer aquele que morreu na cruz por esses atos absurdos, criminosos. E vou falar de novo. E tem um versículo na Bíblia que diz assim, se você não respeita ao homem que você vê, isto é, as leis, muito menos a Deus que você não vê, isto é, a doutrina. Então, irmãos, hoje não está tão comum mais, porque depois que Deus nos preparou a Constituição de 88, que afirma que o Brasil é um Estado laico, isso melhorou um pouco. Mas olha, eu, como judeu, por ser descendente de judeu, nascido no Brasil, eu já fui perseguido e até prometido de morte, quando eu fui seguir o Evangelho, cumprir a missão que Deus me deu, prometeram me matar, ameaçaram, prometeram não, quem promete cumpre, ameaçaram me matar, e quem faz ameaça, como não é da parte de Deus, é da parte do diabo, essas ameaças ficam por aqui mesmo. Então, o evangelista tem que cuidar da imagem dele, porque ele é um representante do Senhor Jesus. Então, ele tem que ter um bom testemunho, ele tem que ter bom caráter, ele tem que, no geral, honrar e respeitar as leis do país, a doutrina apostólica e o estatuto da igreja a qual ele pertence.
Então, o evangelista precisa ter esse cuidado. Agora, quando for evangelizar, não existe culto de evangelização. Quando você for evangelizar, o Senhor Jesus ensinou, vá de 2 em 2, ou 3, vá 2 ou 3, quando um fala, o outro apoia, sabendo-se que quando nós estamos evangelizando, nós estamos afrontando uma legião de espírito. Então vai 2 ou 3, porque quando um está falando, os outros 2 estão em comunhão para que Deus fale, para que o Espírito Santo e Deus fale na boca daquele que está falando. Quando um tomar a palavra, o outro que estava falando entra em comunhão, não discordar em hipótese alguma, não falar mal de outras religiões em hipótese alguma, porque, como já disse, isso é crime. Então, evangelizar é divulgar a doutrina dos apóstolos. Evangelizar é continuar a missão do Senhor Jesus aqui na Terra. Esse assunto é muito longo, não vai dar para falar num vídeo só. Então, o evangelista, que já foi falado aqui, mas precisa esclarecer esses outros lados. O evangelista, ele tem o direito constitucional, mas ele tem que se cuidar também. Ele tem que zelar da imagem dele. Porque um representante do Senhor Jesus, ele tem que ter um caráter, ele tem que ter uma dignidade, ele tem que ter educação, ele tem que ter sinceridade, ele tem que ter muita humildade, porém, a humildade termina, o direito do homem termina quando ele toma o direito do outro. Então, se alguém te perseguir, se alguém tentar te proibir de evangelizar, fique sabendo, você tem um direito constitucional e você pode processar essa pessoa, e inclusive por assédio, por perseguição, há vários artigos no Código Criminal e Civil que cabe à sua defesa. Vamos organizar os evangelistas, vamos trabalhar os evangelistas, porque a vinda do Senhor vai acontecer, mais cedo ou mais tarde ela vai acontecer, e como eu disse e digo sempre, mas tem 2000 anos que está dizendo que está próxima à vinda do Senhor. Tá, tem 2000 anos, né? Mas me mostra alguém que está esperando há 130 anos. Não, não tem ninguém. Então, para todo mundo está próximo. Vamos tomar cuidado, vamos trabalhar e vamos evangelizar. E olha, as igrejas estão esvaziando. Isso está nos ministros. Nós temos que buscar as boas novas de salvação para combater as novidades da terra. Vamos trabalhar, curta, compartilhe, nos ajuda a divulgar o canal. Deus nos abençoe.